perto de Ribeirão Preto. Olha só. Né? O senhor já vem de uma família católica? Como que é a história? Bom, vi do interior de São Paulo, dos anos 80, e vi um pouco da cristandade, digamos assim. Eu estudei num colégio católico, não é? Das Irmãs de Santo André. Minha primeira formação foi ali. Tive um momento da minha adolescência de uma certa crise de fé, de um certo afastamento. Mas chegou um momento também, no final da minha adolescência, por 16, 17 anos, que eu não saberia explicar porquê, mas eu tive certeza de que meu caminho seria o ministério, seria a vida religiosa. Contudo, na minha cidade não havia dominicanos, né? E a minha primeira vontade, né, de consagração se solidificou, se presentificou, digamos assim, com a minha entrada no seminário, no ano 2000. Então, eu pedi para entrar no seminário da Diocese de Jaboticabal. E aí, quando eu estava fazendo os estudos de filosofia, lá em Jaboticabal mesmo, o reitor me pede para ir ajudar a cuidar da biblioteca. Eita! Aí na biblioteca eu descobri que havia os dominicanos. Lembro dos teólogos Cheny, Congar, Tomás de Aquino. Eu falei, isso tem alguma coisa em comum, que é o fato de serem dominicanos. E aí eu fui procurar o que significava isso, porque aquele modo de vida me atraiu bastante. Um modo de vida de comunidade e um modo de vida no qual o pensamento, a inteligência fizesse parte do apostolado. Não é? Uma liberdade do modo de vida e um apostolado, uma fidelidade grande à Igreja de Cristo, uma ligação grande ao Santo Padre e, ao mesmo tempo, essa leveza da vida. Né? Santo Alberto Magno foi professor de Santo Tomás de Aquino. Dizia, professor de Santo Tomás de Aquino. Foi Indulgedine Societatis Quaerere Veritatem, quando ele definiria a vida dominicana. Na doçura de uma fraternidade, buscar a verdade. E aí eu pedi para os dominicanos para fazer uma experiência e fiquei experimentando até hoje. Então, eu brinco com os meus amigos que eu deixei em Jaboticabal que eu saí do seminário por vocação. Né? Descobri em algum momento os dominicanos. Eu acho que quando eu decidi, não é? Que às vezes tem uns certos dramas de saída, de troca. Quando eu decidi, eu senti uma paz muito grande. Eu falei, é por aqui. Né? E essa paz eu acho que eu nunca perdi, mesmo com os desafios que são naturais, fazem parte da vida, do amadurecimento. Então eu descobri os dominicanos pela biblioteca. Como adolescente, quando o senhor fala de crise de fé, o senhor atribui a ter acontecido isso o quê? Vida de colégio, amizades, o que o senhor pode pensar sobre isso? Isso é importante, às vezes, na vida dos jovens. Interessante. Digamos, era um pouco a dinâmica própria dos jovens daquele tempo. Não tem interesse esse negócio de Deus, de igreja. Existe uma diversidade religiosa muito grande, a gente precisa conhecer outras coisas. Né? Isso é uma coisa de beata, de tudo mais. Eu tenho um confrade, nós temos, acho que essa história pode ajudar, inclusive, nesse sentido. Um confrade que eu gosto muito, que dá aulas em Roma agora, o Frei Philip Neri Reese, que nós recebemos no Brasil há 2 anos. É um gênio em metafísica, ele consegue dar curso de metafísica às 2h da tarde, sem deixar ninguém com sono. Olha só. É bravíssimo, como dizem os italianos, né? E o Philip Neri, ele trabalhou recém-ordenado na nossa faculdade, na costa leste americana, no Providence College. E no Providence College tem um capelão geral, que trabalha umas 15 horas por dia, mas ele, como é o costume da ordem dominicana, reserva tempo para estudar todo dia, independente do seu trabalho. Se é um trabalho mais ativo, se é pastoral com 15 horas, como é o caso dele, com aquele milhares de estudantes para assistir e um pequeno grupo de capelães para poder coordenar. E uma vez ele se perguntou, por que será que tem tantos jovens de família católica que não perseveram na prática católica depois de algum tempo? E ele ficou meses estudando isso. E foi ler coisas de psicologia social, etc., e chegou a uma conclusão interessante. 3 fatores fundamentais que levam um jovem, uma criança,
a continuar na sua prática da fé. Primeiro, se ele viu o pai dele praticando a fé. Certo. Primeiríssimo. Se você vê o seu pai rezando, 99% de chance que você vai continuar. Segundo, a mãe. Olha só. Terceiro, se você teve um contato positivo com um adulto que pratica a fé. Ou seja, um padrinho que foi seu padrinho de verdade, mas que ele te entendeu como criança, aquele padre do colégio que jogava bola com a gente, aqueles que a gente consegue conversar e que não vão nos julgar e que são praticantes da fé. Nem sempre a nossa experiência com os nossos catequistas, com as pessoas que estão em pastorais, nem sempre ela é muito feliz quando a gente é jovem, criança. Isso pode ser um ponto de afastamento. Nisso, o escotismo católico é algo que ajuda bastante, porque a grande sacada de Baden-Powell do escotismo é compreender e acolher a criança, o jovem, como ele é. Então, o adolescente gosta de aventura. Então, ele tem que acampar, né? Ele tem que assumir responsabilidade, você tem que respeitar até aquela agressividade dos jogos dos meninos e tudo mais. Respeitando quem é e vendo que isso não se dissocia da fé, isso normalmente faz com que as pessoas amadureçam na fé, né? Então, a minha formação básica me ajudou bastante a me recuperar em algum momento, né?